Olá a todos! O principal assunto do nosso vídeo hoje será discutir sobre os dividendos dos ETFs, mas eu vou começar fazendo uma introdução. Eu vou explicar o que são ETFs, como funciona a tributação desse tipo de ativo e qual é a principal desvantagem tributária que nós temos ao investir nesses fundos hoje no Brasil. Por fim, eu vou mostrar alguns trechos da norma da CVM que trata desse assunto e vou expor o que eu acredito ser o principal motivo dos ETFs brasileiros não distribuírem dividendos. Então, o que são ETFs? Esses ativos nada mais são do que fundos de investimento com algumas características especiais. O administrador do fundo vai captar recursos de investidores e vai destinar esse dinheiro para uma carteira que visa refletir as variações e a rentabilidade de um determinado índice de referência. Vamos pegar como exemplo o índice Ibovespa, que é uma carteira teórica que contém as ações com maior volume de negociação na bolsa em determinado período. Então, a cada 4 meses, a carteira desse índice é divulgada com o nome das empresas e o peso que cada uma delas ocupa dentro do índice. E a tarefa do gestor é basicamente replicar essa carteira, pegando o dinheiro do fundo e comprando as ações na mesma proporção que elas ocupam dentro do índice de referência. Outro detalhe que tem sido praxe nos ETFs do Brasil é a incorporação dos dividendos ao patrimônio líquido do ETF. Então, as ações que ele possui em carteira, vez ou outra, fazem distribuição de dividendos e o gestor retém esses dividendos, fazendo com que eles passem a ser parte do patrimônio do fundo. O segundo tema que é importante a gente entender é como funciona a tributação de um ETF. É cobrado do investidor o imposto de renda sobre o ganho de capital na venda das cotas e a alíquota é de 15% sobre o lucro. Vamos supor que eu realizei a compra de uma cota de um ETF por R$100 e posteriormente eu vendi essa mesma cota por 160. O imposto dessa operação seria de R$9, que equivale à aplicação da alíquota de 15% sobre os R$60 de lucro da operação. E claro, isso está simplificado porque eu não estou considerando custos de corretagens nem taxas da B3. Agora que a gente já entendeu como que funciona a tributação dos ETFs, vamos falar sobre a grande desvantagem tributária que nós temos ao investir nos ETFs do Brasil hoje. Como vocês já devem saber, quem investe diretamente em ações tem os dividendos livres de impostos na legislação vigente até agora, em fevereiro de 2020. E, além disso, os acionistas cujo total de vendas dentro de um mês não ultrapassar R$20 mil não precisam pagar imposto de renda sobre o ganho de capital na venda daquelas ações. Os ETFs, por outro lado, como eles estão incorporando o dividendo ao patrimônio deles, quando o investidor fizer a venda de uma cota do ETF, ele vai ser tributado em 15%, então indiretamente está havendo uma tributação sobre os dividendos também. Além disso, para ETFs não existe aquela isenção de vendas de até R$20 mil. Independente do valor vendido de ETFs, vai haver tributação sobre o ganho de capital. Então, por que será que os ETFs não distribuem dividendos? Distribuí-los seria uma forma de diminuir essa desvantagem tributária. Será que existe alguma regulação ou alguma norma que proíbe essa distribuição? Então, os ETFs eles são regulados pela Instrução 359 da CVM, que dispõe sobre a constituição, a administração e o funcionamento dos fundos de índice. Nessa instrução, a gente não encontra nenhum tipo de proibição de que os ETFs façam distribuição de dividendos, e no capítulo 6, que trata sobre o regulamento do fundo, ela estabelece que o regulamento do ETF deve obrigatoriamente dispor sobre como se dará a distribuição de resultados do ETF. Então, vamos ver aqui 2 regulamentos de ETFs para ter ideia de como que eles abordam esse tema. Começando por um dos ETFs mais populares, o BOVA11 da gestora BlackRock. Lá no parágrafo 4º do regulamento, ela já estabelece que as receitas recebidas pelo fundo não serão distribuídas aos cotistas e serão reinvestidas. Vamos conferir também um ETF de outra gestora, o BOVB11, gerido pelo Bradesco. Basicamente a mesma coisa, no parágrafo 4º, ele estabelece que as receitas recebidas pelo fundo não serão distribuídas. Então, voltamos à nossa pergunta inicial: por que os ETFs do Brasil não distribuem dividendos?
E eu estou enfatizando do Brasil porque nos Estados Unidos o mais comum é que os ETFs façam sim distribuições. E bom, depois de toda a pesquisa que eu fiz, para mim me parece claro que os ETFs aqui no Brasil não distribuem dividendos simplesmente porque as gestoras não querem fazer isso. Não encontrei nenhuma outra explicação possível além dessa. E para a gestora é muito interessante essa retenção dos dividendos, porque isso faz com que ao longo do tempo o patrimônio do ETF vá aumentando e a taxa de administração que ela recebe é um percentual desse patrimônio. Então a retenção de dividendos nos ETFs meio que se tornou uma regra no mercado brasileiro. Todas as gestoras têm feito isso atualmente e provavelmente esse cenário só vai mudar quando alguém lançar um ETF que saia dessa regra aí. Aí talvez as outras gestoras se sintam incomodadas e tenham que adaptar o produto delas para não ficarem para trás. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos.